A Poética Aristóteles. Primeiro, poesia é imitação. A poesia imitativa, classificada segundo o meio da imitação. Primeiro, vamos tratar da poesia, da sua essência e das suas várias espécies, destacando a qualidade essencial de cada uma delas, com o objetivo de descobrir a estrutura da fábula, enredo, com o que se poderão indagar as condições que produzem um bom poema, assim como o número e a natureza das partes de que ele é constituído. Semelhantemente, se há de indagar também de tudo quanto possa estar presente nessa pesquisa, começando, como é da ordem natural das coisas, com o que vem em primeiro lugar. Segundo, a epopeia e a tragédia, assim como a comédia, a poesia ditirâmbica e a música do flauteiro, a holética e a do citarística, na maioria de suas formas, todas são, de modo geral, imitações. Diferem, entretanto, uma das outras em três aspectos: o meio, o objeto ou o modo da imitação, que são distintos em cada caso. Terceiro, há pessoas, pois, que, por uma arte conscientemente produzida ou por mero hábito, imitam e representam vários objetos por meio das cores ou de figuras, ou ainda pela voz. Assim, nas artes acima mencionadas, tomadas como um todo, a imitação é realizada com o ritmo, a linguagem ou a harmonia de forma separada ou combinada. Quarto, desse modo, na música da flauta ou da cítara, apenas a harmonia e o ritmo são empregados, assim como em outras artes similares, como a fístula. Na arte da dança, apenas o ritmo sem a harmonia é usado, uma vez que os dançarinos imitam caracteres, emoções e ações através de movimentos ritmados. Quinto, há outro tipo de arte que imita por meio da linguagem apenas, tanto em prosa quanto em verso, sendo que, em se tratando do verso, pode-se combinar métodos diferentes ou utilizar-se o que tem uma só medida, mas esse tipo de arte não recebeu até hoje um nome. Assim, não há nome comum que se possa aplicar, por um lado, aos mimos de Sófrono e de Xenarco, e aos diálogos socráticos e, por outro lado, às imitações feitas em trimetros jâmbicos, dísticos elegíacos ou metros similares. As pessoas, de fato, associam o nome de poeta ao metro usado, chamando a uns de poetas elegíacos e outros de poetas épicos, denominação ligada não à imitação que produzem, mas exclusivamente ao metro utilizado. Desta maneira, mesmo quando um tratado de medicina ou de ciência natural é produzido em versos, o costume é atribuído ao seu autor o nome de poeta. Entretanto, por não haver nada de comum entre Homero e Empedocles, a não ser a metrificação, o mais correto seria chamar o primeiro de poeta, cabendo melhor ao outro nome de fisiólogo que o de poeta, seguindo o mesmo princípio. Se alguém faz imitação, combinando todos os metros, como fez Queremon no seu Centauro, que é uma mistura de metros de toda a espécie, dever-se-ia também chamá-lo de poeta, que se fique, pois, nas distinções feitas. 7. Há artes, entretanto, que empregam todos os meios acima mencionados.
principalmente o ritmo, a melodia e o metro, tais como a poesia ditírâmbica, os nomos e também a tragédia e a comédia, mas entre elas há uma diferença original. Nos dois primeiros casos, esses meios são empregados de forma combinada, enquanto que nos segundos empregam-se os meios um de cada vez. Oitavo. Tais são as diferenças entre as artes no que diz respeito ao meio da imitação. Segundo, a poesia imitativa é classificada segundo o objeto da imitação. Nono, uma vez que o objeto da imitação sejam homens em ação, e tais homens devam ser indivíduos de índole elevada ou baixa, pois o caráter moral diz respeito a essa divisão, sendo a bondade e a maldade marcas da diferença moral, segue-se que se devem representar os homens melhores, piores ou iguais a nós, como fazem os pintores. Polígnoto pintava os homens com nobreza maior, Pausan com nobreza menor. Dionísio pintava-os como eram na vida real. Décimo. É evidente que cada uma das imitações mencionadas mostrará essas diferenças, tornando-se modos distintos de imitar objetos que são também distintos. Tais diferenças podem ser encontradas na dança, na aulética e na citarística. Do mesmo modo, nas imitações feitas com a linguagem, tanto em prosa quanto em verso, sem o acompanhamento da música. Homero, por exemplo, fez a imitação de homens melhores do que eles são. Cleófano os fez semelhantes. Hegemon de Tasso, o inventor de paródias, e Nicócaris, o autor da Delíada, imitaram homens piores. O mesmo estiga dos ditirambos e nomos, em que também se pintam caracteres diferentes, como fizeram Timóteo e Filoxeno nos Cíclopes. A mesma diferença distingue a tragédia da comédia, uma vez que a comédia procura representar os homens piores, enquanto a tragédia os representa melhores do que eles são na realidade. A poesia imitativa Terceiro, a poesia imitativa segundo o modo da imitação. Há ainda uma terceira diferença entre as espécies de poesia imitativa, e que consiste no modo pelo qual cada um desses objetos pode ser imitado. Pois é possível o poeta imitar com os mesmos meios os mesmos objetos, seja na forma da narração, caso em que ele também pode assumir a personalidade de outrem, como fez Homero, quando falar de ele próprio, em primeira pessoa, sem mudá-la, seja apresentando todas as pessoas imitadas, movimentando-se e agindo diante de nós. Essas são, como se disse no início, as diferenças que caracterizam a imitação artística: os meios, os objetos e o modo. De um lado, pode-se dizer que a imitação de Sófocles é a mesma que a de Homero, pois ambos imitam pessoas de caráter elevado. De outro, pode-se dizer que sua imitação é a mesma que a de Aristófanes, pois ambos imitam pessoas agindo e fazendo. Daí a suposição feita por alguns de que o nome drama deriva do fato se imitarem ações ou agentes, drontas. É por essa razão que os dórios reivindicam para si a invenção tanto da tragédia quanto da comédia. Os megarenses põem em evidência terem sido os inventores da comédia. Tanto os da Grécia propriamente, que alegam que ela se originou de sua democracia, quanto os da Sicília, porque lá é Epicarmo, que é muito anterior a Quiônidas e Magnes.
A tragédia também reivindicada por alguns dórios do Peloponeso. Neste caso, eles apelam para a evidência da linguagem, ao dizerem que as aldeias são chamadas por eles de Komoi, enquanto os atenienses as denominam de Moi. Assim, eles assumem que as comediantes não derivaram seu nome de Comazen, mas devido ao fato de vagarem de aldeia em aldeia catacombs, porque eram excluídos desdenhosamente da cidade. Acrescentam também que a palavra Dória para fazer é Tran, enquanto que a ateniense é Praten. 13. O que foi dito é suficiente para significar tudo quanto se refere à imitação. 14. Origem da poesia. O prazer da imitação e o desenvolvimento da poesia. No sentido geral, parece que a poesia foi gerada de duas causas, cada uma delas profundamente enraizada na natureza humana. Primeiro, o instinto da imitação está escrito no homem desde o seu nascimento, o que é uma diferença entre eles e outros animais, posto que o homem é o mais imitador das criaturas vivas e pela imitação apreende suas primeiras lições. É também natural que o homem derive prazer das coisas imitadas. Temos evidência disso nos fatos da própria experiência. Objetos que vemos com horror ao natural são contemplados com prazer quando reproduzidos com fidelidade, como as representações de animais ferozes e de cadáveres. A causa disso é que o aprender dá o maior prazer não apenas aos filósofos, mas também aos homens em geral, muito embora a capacidade de aprender destes seja mais limitada. Essa é a razão pela qual os homens têm prazer em ver aquilo que é representado, pois, contemplando-o, sentem que estão produzindo um reconhecimento ou fazendo uma inferência assim, podendo dizer, aquele é ele. Depreende-se daí que se não se conhece o original, o prazer derivará não da imitação como tal, mas da execução feita, como as cores ou qualquer outra coisa. Décimo quinto. A imitação é própria de nossa natureza, assim como a harmonia e o ritmo. Observando-se que o metro é, sem dúvida alguma, parte do ritmo, por esse motivo, houve pessoas que começaram a desenvolver esse dom natural, pouco a pouco, até que suas rudes improvisações deram origem à poesia. A poesia então desenvolveu-se em duas direções, de acordo com o caráter individual dos poetas. Os de espírito mais grave imitaram ações nobres e as ações dos grandes homens. Os de condição mais comum imitaram pessoas vulgares, a princípio, na forma de sátiras, assim como as anteriores. Compuseram hinos aos deuses e louvores aos homens famosos. Um poema deste gênero não pode realmente ser atribuído a nenhum autor anterior a Homero, embora muitos deles provavelmente tenham existido. Mas a partir de Homero podem-se citar exemplos, mesmo seu Margites e outras composições similares, nos quais se introduziu um metro apropriado que é o jâmbico, medida que até hoje é denominada de poesia jâmbica, em que as pessoas satirizam umas às outras. Desse modo, os poetas antigos foram separados como autores de versos heróicos ou de versos satíricos. Assim,
No gênero sério, Homero é o poeta mais eminente, pois apenas ele combinou a representação dramática com a excelência da imitação de ações. Daí que ele tenha sido o primeiro a afirmar as linhas principais da comédia, dramatizando não o vitupério contra pessoas, mas o ridículo. O seu Margites está para a comédia, assim como a Ilíada e a Odisseia estão para a tragédia. Quando a tragédia e a comédia surgiram, as duas classes de poetas seguiram sua inclinação natural. Os dos versos jâmbicos, satíricos, tornaram-se autores de comédias, e os dos versos heróicos foram sucedidos pelos poetas trágicos, uma vez que o drama foi uma forma de arte superior à das sátiras. 18º. Se a tragédia atingiu a perfeição de sua forma, se ela deve ser julgada em relação a si mesma ou em relação à sua recepção junto ao público, isso é uma outra questão. Seja como for, a tragédia, assim como a comédia, foi no início um mero improviso. A tragédia originou-se dos autores do ditirambo e a comédia veio dos cantos fálicos, composições que ainda são usadas em muitas de nossas cidades. A tragédia evoluiu gradualmente, adaptando os novos elementos que se mostraram apropriados a ela e, depois de passar por várias mudanças, estabilizou-se, após encontrar sua forma natural. 19º. Ésquilo foi o primeiro a introduzir um segundo ator, diminuindo a importância do coro e dando ao diálogo um lugar proeminente. Sófocles, além de elevar para 3 o número de atores, introduziu a cenografia. Bem mais tarde, a elocução grotesca derivada da origem satírica foi descartada, dando lugar ao desenho majestoso da tragédia. Quando então o trimetro jâmbico substituiu o tetrametro trocaico, o tetrametro trocaico foi originalmente empregado pelos poetas porque esse metro se ajustava melhor às composições satíricas e se tinha grande afinidade com a dança. Assim que o diálogo surgiu, o poema encontrou naturalmente o metro apropriado, pois o jâmbico é, dentre todos, o mais coloquial, o que é comprovado no fato de ele ser o mais comum nas conversações da linguagem corrente, nos momentos em que os participantes do diálogo elevam-se acima do tom comum. Quanto ao número de episódios e os ornamentos que a tradição mostra terem sido acrescentados a cada parte, damos como já tratados, uma vez que discuti-los um a um mais detalhadamente seria, sem dúvida, algo bastante cansativo. Muito bem, continuando. Poética de Aristóteles. Sexto. Definição de tragédia, as partes essenciais da tragédia. 24º. Da poesia que imita em versos, hexametros, e da comédia falaremos depois. Vamos agora falar da tragédia, resumindo numa definição que já foi até agora dito. 25º. A tragédia é, pois, imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas nas diversas partes da peça, na forma não de narrativa, mas de ação desenvolvida pelos atores, sob a influência da piedade e do terror, com o objetivo de produzir a purificação dessas emoções. Por linguagem ornamentada, refiro a que contém ritmo, harmonia e canto.
Por várias espécies distribuídas nas diversas partes, quero dizer que algumas partes utilizam como meio apenas o verso, enquanto outras se valem também do canto. 26º. Como a imitação trágica implica a presença de atores, segue-se necessariamente que, em primeiro lugar, o espetáculo cênico será uma das partes da tragédia, seguido do canto e das falas, pois esses são os meios com que se realiza essa imitação. Por falas entendo o simples conjunto de versos e por canto aquilo que se apresenta claramente a todos. Ainda como a tragédia é a imitação de ações, e as ações implicam pessoas agindo que necessariamente se diferenciam por traços de caráter e de pensamento, pois é por esses traços que as ações são qualificadas, e sendo o pensamento e o caráter as causas naturais que desencadeiam as ações, deduz-se que delas vai depender a boa ou a má fortuna das pessoas. Portanto, o enredo é a imitação de ações, e por enredo entendo a disposição dos acontecimentos. Por caráter, quero dizer aquilo que nos leva a dizer sobre certas qualidades das pessoas. Por pensamento, tudo quanto digam as pessoas para demonstrarem o que pensam ou no que acreditam. A tragédia deve ter, necessariamente, 6 partes as quais determinam a sua qualidade, a saber, enredo, caracteres, falas, pensamento ou ideia, espetáculo e canto. 28º. Mas o mais importante de todos os elementos é o enredo, a trama dos acontecimentos, uma vez que a tragédia não é a imitação de homens, mas de ações e de vida, de felicidade e de infortúnio. A finalidade da vida é uma ação, não uma qualidade. Ora, é o caráter que determina a qualidade dos homens, mas é pelas suas ações que eles são felizes ou não. Entretanto, a ação dramática não se realiza com o objetivo de imitar caracteres, uma vez que os caracteres funcionam como elementos auxiliares das ações. Daí se deduz que o enredo e os acontecimentos são a própria finalidade da tragédia, e a finalidade é o mais importante de todas as coisas. Assim, sem ações não pode haver tragédia, mas pode haver tragédias sem caracteres. As tragédias da maioria de nossos modernos poetas não apresentam caracteres, o que frequentemente ocorre com os poetas em geral. Ocorre o mesmo com os pintores, e nisso está a diferença entre Zeuxis e Polignoto, uma vez que este último pinta muito bem os caracteres, enquanto que o estilo de Zeuxis é desprovido de caráter. Assim, se reúne discursos que expressam caracteres e bem realizados os aspectos do pensamento e das falas, não se produzirá um essencial efeito trágico, tanto quanto se conseguirá com uma tragédia deficiente nesses aspectos, mas com um enredo que revele o arranjo das ações. Além disso, acrescenta-se que os elementos mais poderosos para provocar o interesse emocional da tragédia, a peripécia ou a inversão das situações e o reconhecimento são partes do enredo. Uma outra prova disso é que os autores iniciantes obtêm efeitos melhores com as falas e com a construção dos caracteres, do que com a elaboração do enredo propriamente. O mesmo aconteceu com quase todos os poetas primitivos. O enredo é, então, o princípio e a alma da tragédia. Os caracteres vêm em segundo lugar. Algo semelhante pode ser visto na pintura. As mais belas cores, se aplicadas de modo desordenado, não produzirão prazer, pois seu efeito seria o mesmo que o de um contorno branco de um quadro. Desse modo, a tragédia é a imitação de uma ação, e é através dela que se faz a imitação dos agentes. 30º. O terceiro elemento pela ordem é o pensamento, ou ideia, que é a faculdade de dizer aquilo que é pertinente às ações e com elas se harmonizam. No caso da oratória, da eloquência, o pensamento é regulado pela
arte política e pela retórica. De fato, os antigos poetas faziam suas personagens falar a linguagem dos cidadãos. Já os poetas de nosso tempo fazem-nas falar a linguagem dos oradores. Caráter é o que revela propósitos morais, mostrando o que o homem escolhe fazer e o que ele evita. Os discursos que não manifestarem tais escolhas, ou aqueles em que o falante deixa de fazê-las, não conseguem expressar convenientemente um caráter. O pensamento, por outro lado, pode ser encontrado quando se demonstra que algo é ou não é, ou quando se anuncia uma opinião geral. 31º. Em quarto lugar, dentre os elementos enumerados, vem a fala, elocução, através da qual se entende a expressão do pensamento em palavras. E sua essência é a mesma tanto nos textos em verso quanto nos textos em prosa. 32º. Dos elementos restantes, o canto, melopeia, é o principal ornamento. 33º. O espetáculo cênico exerce, de fato, uma atração emocional, mas, dentre todos os elementos, é ele o menos artístico e menos próprio da poesia. Isso porque a força da tragédia, com certeza, pode ser sentida mesmo sem a representação e sem os atores. Além disso, a produção de efeitos espetaculares depende mais da arte do cenógrafo do que do poeta. 10º. Enredos, fábulas, simples e complexos. 41º. As fábulas e enredos podem ser simples e complexas, uma vez que as ações da vida real que elas imitam, obviamente, mostram tais distinções. Chamo de ação simples aquelas em que a mudança da sorte ocorre sem que haja peripécia, ou seja, a mudança dos acontecimentos no seu contrário e sem que também se dê o reconhecimento. 42º. A ação complexa é aquela em que a mudança da sorte se dá acompanhada da peripécia ou do reconhecimento, ou então por ambos. Tais elementos devem resultar da estrutura interna da fábula de forma que, decorrendo dos fatos ocorridos anteriormente, os acontecimentos estejam de acordo com a necessidade e a verossimilhança, porque é bastante diferente que uma coisa ocorra por causa de outra e depois de outra. 11º. Elementos qualitativos dos enredos: complexos, reconhecimento e peripécia. 43º. Peripécia é uma mudança em que a ação se torna no seu contrário, sempre sujeita a regras da verossimilhança e da necessidade. Assim, no Édipo, o mensageiro que chega para tranquilizar Édipo e libertá-lo das angústias quanto às suas ligações com a mãe, acaba produzindo o efeito contrário ao revelar quem ele, Édipo, realmente é. Também no Liceu, a personagem Linceu é destinada à morte por Danaão, que deseja o seu assassínio. Entretanto, o resultado dos acontecimentos planejados é exatamente o oposto. Danaão é morto e Liceu se salva. 44º. O reconhecimento, como o nome indica, é a mudança do ignorar para o conhecer, o que é feito para a amizade ou inimizade das personagens que o poeta destina à felicidade ou à infelicidade. A melhor forma de reconhecimento é a que se dá juntamente com a peripécia, tal como ocorre no Édipo. Há, no entanto, outras formas de reconhecimento, uma vez que mesmo
seres inanimados das mais variadas espécies podem, em um determinado sentido, ser usados para que se dê o reconhecimento. Também pode ser considerado uma forma de reconhecimento o descobrir se uma pessoa fez uma coisa ou não. Entretanto, o reconhecimento, que é mais intimamente ligado à fábula e com a ação, é, como dissemos, o reconhecimento de pessoas. Ligado à fábula e com a ação é, como dissemos, o reconhecimento de pessoas. Tal reconhecimento, combinado com a peripécia, produzirá o terror. Quanto à piedade, as ações que produzem tais efeitos são aquelas que identificam claramente a tragédia. Além disso, a boa ou má sorte das personagens depende de tais situações. E se o reconhecimento se dá entre pessoas, pode ocorrer que apenas uma personagem reconheça a outra, quando uma delas é já bastante conhecida, mas pode também ser necessário que o reconhecimento seja realizado por ambas as pessoas. Assim, Efigênia foi reconhecida por Orestes, pelo envio da carta, mas um outro ato de reconhecimento foi necessário para que ela o reconhecesse. 45º. A peripécia e o reconhecimento são duas das partes da fábula que já tratamos. Uma terceira parte é a catástrofe. A catástrofe é uma ação destrutiva e dolorosa, como as das mortes em cena, agonias físicas, ferimentos e coisas semelhantes. 16º. As várias espécies de reconhecimento. 72º. O que é o reconhecimento já foi explicado. Vejamos agora quais são as várias espécies de reconhecimento. 23º. A primeira e também a menos artística e que, devido à falta de habilidade do poeta, é a mais comumente usada, é a que mostra o reconhecimento feito por sinais. Desses sinais, alguns são congênitos, como a lança que os filhos da terra trazem em seus corpos, ou as estrelas introduzidas nos tiestes de Carcino. Outros são adquiridos depois do nascimento destes. Alguns constituem marcas no corpo, como as cicatrizes. Outros são sinais externos, como os colares, ou como aquele pequeno cesto, através do qual se dá o reconhecimento dátiro. Mesmo sendo pouco artísticos, estes sinais podem ser tratados com maior ou menor habilidade pelo poeta. Assim, no reconhecimento de Ulisses, a descoberta se faz de uma maneira pela ama, que o reconhece pela cicatriz, e de outra pelos porqueiros. O uso de sinais com claro objetivo e de tornar o reconhecimento mais convincente é, na verdade, um modo menos artístico. O modo melhor é aquele que acontece através de uma peripécia, assim como o reconhecimento efetuado da cena do banho na Odisseia. Em segundo lugar, vem um reconhecimento forjado pelo poeta que, por isso mesmo, também não é artístico. Por exemplo, Orestes, na Efigênia, diz quem ele é. Vejam-se as diferenças, pois Efigênia é reconhecida pelo envio da carta, mas Orestes, falando ele mesmo quem é, diz o que o poeta quer e não o que a fábula exige. Isso se relaciona com o erro acima mencionado, pois o reconhecimento de Orestes poderia, do mesmo modo, ser feito através de sinais que ele tivesse colocado no corpo. Um outro exemplo semelhante seria o da voz da lançadeira, do Tereu de Sófocles. 75º. A terceira espécie de reconhecimento é a que se efetua pela memória, oportunidade em que a visão de algum objeto desperta uma lembrança, como nos Cipriotas de Diciogênesis, em que o herói cai em prantos ao ver o quadro, ou ainda na narrativa de Alcino, em que Ulisses, ouvindo a Citaredo cantar, relembra o passado e chora, dando-se assim o reconhecimento.
76º. A quarta espécie é a que se dá através de um silogismo, tal como o raciocínio que se vê nas coéforas. Abre aspas. Alguém que se parece comigo chegou. Ninguém se parece comigo a não ser Orestes. Logo Orestes chegou. Do mesmo modo, fecha aspas, do mesmo modo é o reconhecimento feito por Efigênia na peça Polido, o Sofista. É natural a reflexão que faz Orestes, abre aspas. Como ocorreu com minha irmã, também eu devo ser imolado, fecha aspas. Do mesmo modo, no Timeu de Teodectes, o pai diz, vim para salvar meu filho e eu próprio vou morrer. Assim também nas Fineidas, quando as mulheres veem o lugar, inferem qual será seu destino. Aqui devemos morrer, pois aqui fomos expostas. Existe ainda uma espécie composta de reconhecimento envolvendo um paralogismo da parte dos espectadores, como no Ulisses Falso Mensageiro, em que a personagem afirma que reconheceu o arco, aquele mesmo que ele unicamente era capaz de vergar. Entretanto, a ficção do poeta está em dizer que Ulisses reconhecera o arco, mesmo sem o ter visto, o que corresponde a um paralogismo, através do qual os espectadores produzem um reconhecimento. 76º. Entretanto, de todos os reconhecimentos, o melhor é aquele que resulta dos próprios acontecimentos da fábula, oportunidade em que a descoberta se faz por meios naturais. É isso que se tem no Édipo de Sófocles e na Efigênia, pois é natural que a Efigênia desejasse enviar uma carta. Tais reconhecimentos dispensam a artificial ajuda de colares e de amuletos. Em segundo lugar, vem o reconhecimento que se dão através de um silogismo. Fim de Poética de Aristóteles.